Voltamos com mais um programa Dr. Chef. Lhe convido hoje para aprender duas novas receitas. Quem na culinária de casa, da família, dos amigos, não conhece a couve-flor gratinada? Acho que todo mundo já experimentou esse tipo de alimento. Ele é muito saboroso, é uma couve-flor envolta com bastante molho branco, com bastante sabor, e aí você coloca isso no forno, gratina a parte superior. É uma coisa deliciosa para comer com arroz, comer sozinho. Eu gosto de comer sozinho, é sensacional. Então eu acho que você já deve ter comido em algum lugar, come em algum lugar, mas não sabe que é fácil, muito fácil para fazer. E depois, na segunda parte, nós vamos ensinar uma receita minha, que eu mesmo que inventei. Vocês sabem que sempre quando eu falo que nós fazemos toda a comida numa mesma panela, queimando o fundo da panela, acrescentando sabores, é sempre a melhor comida. Eu, na minha opinião, eu acho isso a melhor comida que pode sair, o melhor sabor. É bem caipira, uma coisa bem, parece feita em casa. Aí eu desenvolvi uma massa com um molho, mas é tudo feito na mesma panela, fica bem fácil, vocês vão acompanhar tranquilo. Então, vamos à nossa primeira receita, couve-flor gratinada. Muito fácil, tem um passo a passo bem tranquilo. Eu vou ensinar vocês a limpar a couve-flor, eu vou ensinar vocês a fazer todo o creme, porque o creme não é fazer um creme branco do jeito que você está acostumado. Eu ponho lá creme branco, as couve-flores cozidas, creme branco, queijo e tal. Esse pode ser um tipo que você faça de couve gratinada, mas a melhor couve gratinada, aquela que você come nos buffets, aquela que você come em bons restaurantes, aquela que você come na casa dos seus amigos, ela é diferente. O molho branco dela, ele tem uma outra consistência, tem um outro sabor, mas é fácil de fazer. E você tendo aí, com certeza, mais uma receita de um molho branco para você poder usar e abusar na sua cozinha. Então vamos por partes. Pegue agora os ingredientes da nossa primeira receita, que é a nossa couve-flor gratinada, e já já nós voltamos com o passo a passo. Couve-flor gratinada. Uma couve-flor, 75 gramas de manteiga, 25 gramas de farinha de trigo, 50 ml de leite, uma folha de louro, 3 ovos, gemas e claras separadas, uma colher de suco de limão, 2 colheres de farinha de rosca, 3 colheres de queijo emmental, sal e pimenta do reino a gosto. Você viu pelos ingredientes que nós temos a couve-flor e nós temos os ingredientes para fazer um molho branco, tá certo? Então é fácil, você tem leite, você tem ovos, você tem farinha de trigo, porque nós vamos fazer o tipo bechamel, é um tipo bechamel, só que tem uma novidade que é a clara, e essa clara vai ter que entrar nesse molho branco em forma de clara em neve, para ele dar um volume, dar uma leveza, e na hora que você assar, a parte de cima do molho que você colocar, porque o molho que você vai fazer, metade vai ficar embaixo, as couve-flores vão ficar em cima desse primeiro molho, aí vem o segundo. Aí se for um molho muito mole, muito escorrido, ele escorre para baixo, fica feio. Então a clara em neve, ela vai crescer, fazer o aspecto como se fosse um soufflé, e vai cobrir essa couve-flor e vai gratinar em cima, e você vai ver que coisa maravilhosa que é isso. Tá? E além, tendo a clara, esse molho branco fica um pouco mais firminho, você pode comer ele sozinho, você pode fazer ele em recipientes pequenos e depois desenformar, ou a pessoa come no próprio recipiente pequeno, então você pode fazer uma festa e servir uma couve-flor gratinada bem feitinha. Mas só que essa receita tem um segredo que não está nos ingredientes. Eu sempre coloco noz moscada. Toda vez que eu faço molho branco e eu lido com couve-flor, eu sempre coloco um pouquinho de noz moscada. Então não está nos ingredientes, você tem que fazer uma vez sem a noz moscada e com a noz moscada, não exagere, mas ela dá um sabor especial. Então isso é uma dica do chefe, não pode ter na receita, a receita original é essa que vocês anotaram. Então vamos lá. O que nós temos que fazer? Uma couve-flor. Quando você olha esse trem, deve ser uma coisa muito difícil de você lidar, né? Então não é. Ela vem aqui, tá? Toda cheia de folhas, né? Você pode remover as folhas, aí fica fácil de você visualizar o interior dela. Ele praticamente é tudo talo, daqui do meu dedo para baixo é tudo talo. Então o que você vai fazer? Você vai cortar isso. Você não tem necessidade de mexer com esses talos. Então tiramos aqui o talo. Isso aqui você pode usar para fazer cozido. Você às vezes tem água, você tem um pedaço de frango que está congelado, você coloca isso, batata, cenoura, cozinha tudo isso, frango, você faz um caldo de galinha diferente para você poder fazer seu arroz. Não desperdice, não joga fora, tá certo? Isso é muito bom. Só que agora
nós temos a nossa couve-flor. Então fica fácil de eu lidar com ela aqui, porque ela é uma árvore. Então eu vou cortando aqui os pedacinhos, tá? Aí eu fico com um pedaço aqui, esse ainda é grande para eu poder fazer, então eu elimino um pouco de talo. Ó, preste atenção, a gente elimina um pouco de talo, fica praticamente só mesmo com a couve-flor. E aí você pode cortar ela em tamanhos menores, onde vai ser mais fácil de você cozinhar e vai ser mais fácil de você comer, porque não adianta você ter uma coisa imensa, grande, que fica difícil de você lidar. Então ela tem que ter um tamanho pequeno, você vai comer com um garfo, né? Então você vai diminuindo o tamanho dela, tá certo? Ó, assim tá legal. Tira um pouquinho de talo, ó, e vai fazendo. Então você tem que conseguir uma quantidade grande de um pé de couve-flor. Feito isso, aí nós vamos fazer um cozimento. Não cozinhe muito a nossa couve-flor, só em água. Não coloque sal, não coloque nada. Por quê? Porque ela vai ter dois tipos de aquecimento. Vai ter um do cozimento com água, para ela perder essa dureza, para ela ficar um pouquinho mais macia, e depois ela vai para o forno, que ela vai gratinar. E ela vai aumentar a sua temperatura e vai fazer mais um processo de cozimento. Se você cozinhar demais na água, a hora que ela for para o forno, ela vai esborrachar, ela vai ficar muito mole. Então cozinhe na água o suficiente para você comer, você conseguir morder, mas que ela não esteja crua, tá? Esteja cozida, mas consistente. E aí depois, a hora que ela for para o forno, aí ela termina de cozinhar e ela chega ao ponto de macio. Isso é muito importante, porque às vezes você pode servir uma couve-flor cozida, bonita, bem tenra, e às vezes você pode produzir, porque ela é muito cozida, ela esborracha, ela diminui de tamanho, e aí o efeito, às vezes até o gosto, não fica legal. Então preste atenção que nós vamos lidar com a couve-flor e ela vai passar por dois processos de aquecimento. O primeiro o cozimento e depois no processo de gratinar ela vai para o forno. Então, separou, eu já tenho separada direitinho, né? Não é fácil, você vai colocar isso numa bacia, vai lavar com água, vai lavar muitas vezes. Por quê? A couve-flor, ela tem essas entradas dela aqui e aqui se instala às vezes muito bicho, muitos parasitas, e se você não fizer uma limpeza perfeita, você pode estar comendo coisa suja e vai contaminar a sua alimentação e vai dar um gosto diferente daquilo que é o que nós queremos. Então, limpou, dividiu ela em tamanhos pequenos, tá? Um tamanho bom é assim, ó, tá? Que você pode pegar com um garfo, né? Ó, um tamanho assim, ó, que você pode pegar com um garfo normalmente, levar na boca, né? Preste atenção, deixa todos desse tamanho. Então agora nós vamos pegar toda essa couve-flor e nós vamos colocar numa panela com água até cobrir a couve-flor e ligar para fazer o cozimento. É um cozimento rápido, mais ou menos em torno de uns 5 minutos, até que aquece a água. Ela cozinha por 5 minutos, depois você desliga, ela esfria, ela faz um tempo de cozimento bem certo, tá? Para que ele fique mais firme mesmo, mais cozido. Então nós vamos ver aqui, ele vai fazer a ebulição, depois ele vai diminuir e vocês vão ver o tipo que fica. Eu vou colocar uma couve-flor cozida do lado de uma couve-flor crua, para você ver que ela está quase parecida, mas já está com aquele aspecto de cozida, certo? Então acompanhe aqui o nosso cozimento. Bom, vocês acompanharam o cozimento, dá 5 minutos cozinhando, fogo alto, você tira, tá? Joga dentro de um recipiente na pia. Isso. E joga água fria para que ele possa amornar o mais rápido possível, tá certo? Para não continuar esse cozimento, porque se você tirar ele da água e esperar ele esfriar sozinho, ele continua cozinhando. Então nós vamos misturar água fria e aí automaticamente ele vai acelerando mais o processo de esfriar. E aí ele para esse cozimento, tá? Ainda está muito quente. Eu quero mostrar para você, que eu falei para você que eu ia mostrar, o aspecto dela cozida e dela crua, tá? Então eu vou pegar aqui um outro pedaço, para você ter uma ideia, noção de cor, tá? Ela sempre fica um pouco, mas ela está bem firme, ela não está muito cozida. Se você morder o talo, você sente uma crocância, exatamente isso que nós queremos, tá? Não cozinhar demais, porque ela vai de novo para o forno e lá ela vai terminar de cozinhar. O que nós vamos fazer agora? Eu vou dar início ainda nesse bloco para fazer o nosso molho branco. E depois nós terminamos esse molho depois do intervalo e aí a gente monta o prato, põe para gratinar e você vai ver que maravilha que faz, tá certo? Então vamos acompanhar. O que eu tenho que fazer? Coloco a minha manteiga para derreter.
Tomar bastante cuidado, que a manteiga, se você colocar no fogo muito alto para ela derreter, ela vai queimar. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Tá, agora que nós tivemos a nossa manteiga derretida, eu vou acrescentar a nossa farinha de trigo e vou mexer para que ela forme uma massa, tá? Um creme aqui feito com essa farinha. Então toda a farinha, aí nós vamos cozinhar isso. Vai ficar bem homogêneo. Isso, ó, toda essa farinha ficou mais grossa. Cheguei nesse estágio aqui, eu não preciso continuar muito, senão ela vai começar a queimar. Aí aqui que eu já tô com essa manteiga mais grossa, aí eu começo a acrescentar o leite, tá? Devagar, a gente vai acrescentando. E ele vai formando a nossa creme. Isso, continua acrescentando. Devagar vai acrescentando o leite. Isso, ó, já está duro de novo. Então você acrescenta mais leite e aí vai fazer o processo de diluir. Depois que diluiu, ele começa a cozinhar. Ele ainda não está bom, está começando a virar um creme, ainda precisa de leite, está um pouco mais sólido do que cremoso. Então coloca mais um pouco de leite. Você vai saber certinho o ponto, ó. Agora já está uma coisa mais cremosa. Ó, preste atenção. Vamos ver ele cozinhar um pouquinho. Ele está um pouco mais ralo, eu deixei. Por quê? Porque ele vai fazer um cozimento com aquela folha de louro por mais ou menos uns 5 minutos em fogo baixo. Ele vai fazer um cozimento e aí ele vai com certeza se tornar um pouco mais espesso. Então você não pode deixar ele muito, espesso nem muito ralo. Ó, tá vendo? Olha, é um creme. Ó, tá? Perfeito. Vai sobrar um pouquinho de leite e você não se incomode que nós vamos usar esse leite. Se ele ficar um pouquinho mais duro com esse cozimento, nós vamos ter um pouquinho de leite para diluir um pouquinho. Então agora o que eu faço? Eu coloco a folha de louro inteira, tá? Ó, coloco a folha de louro. Eu gosto de louro, vou colocar um pouquinho mais. Fogo baixo, tampo 5 minutos. Mexo de vez em quando para que isso não queime por baixo, já que é um molho branco, é leite, se você deixar em contato com a chama direto vai queimar. Então vamos ficar mexendo. Enquanto isso você vai ao intervalo comercial. Na hora que nós voltarmos eu já vou ter o nosso creme cozido por mais de 5 minutos com essas folhas de louro. Eu aromatizei esse creme com gosto de louro e depois ainda vou colocar noz moscada, lembra que nós falamos. Mas ele já vai ficar quase no ponto. Aí ele ficando no ponto, a gente acrescenta os últimos ingredientes, montamos e forno para gratinar. Aí sim, seria uma couve-flor gratinada, tá certo? Então, fizemos a couve-flor, agora vamos fazer o nosso molho e aí tá pronto o nosso prato. Voltamos já.
Bom, vocês viram que nosso molho chegou na consistência certa, pelas imagens. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou tirando as minhas folhas de louro. Então o que nós vamos fazer? Aqui nós esperamos o molho esfriar um pouquinho mais, nós vamos acrescentar as gemas e vamos continuar batendo. Não pode as gemas entrarem no molho muito quente, por quê? Senão elas coagulam e não vai fazer o efeito de engrossar um pouquinho mais ele. Então ele ainda está muito quente, você fique mexendo, mexendo até ele esfriar um pouco, mas nem tanto. Pronto, já cheguei na consistência que eu preciso. Eu vou acrescentar as gemas uma a uma, bem devagar, e vou continuar batendo. Acompanhe aqui comigo agora. Integre rapidamente essa gema no molho. Agora pronto, está integrada a segunda gema. Repara que o molho vai tendo uma nova consistência, isso mesmo. Isso, a última gema. Isso, agora com as gemas fica um molho um pouco mais denso, é exatamente isso que eu quero. O que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar agora sal e pimenta do reino. Não tanto, porque nós vamos ter um processo depois de colocar as claras, as 3 claras em neve nesse molho, nesse molho branco, para ele ter um volume que ele possa assar e crescer que nem um soufflé. E cobrir essa couve-flor, porque se não cobrir, ela vai ficar feia, vai queimar e não vai gratinar. Então praticamente o molho está pronto. Não é um molho bechamel típico, pelo fato de não ir as gemas e as claras, mas é quase. Então nós vamos agora acrescentar nosso sal, a nossa pimenta do reino, experimentar um pouquinho, só para ir adiantando esse sabor. Enquanto isso, nossas claras vão ser batidas em neve, tá certo? Acompanhe o processo, aí nós já voltamos. Então vamos lá, bater nossa clara em neve. Enquanto isso eu vou pôr o sal e a pimenta do reino aqui. Então vai, que já está pronto. Isso, perfeito. Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos acrescentar o limão. Lembra que eu falei para vocês que tem o limão? Então nós vamos acrescentar o limão aqui. Vai ficar um pouquinho ácido. Como essa clara em neve ela vai entrar nesse molho, então esse molho tem que estar um pouco mais intenso de sabor e não de sal, de sabor um pouco mais intenso. Porque a clara vai tirar isso um pouco, ela vai deixar esse molho mais leve. Então o limão, mas muito limão, ele vai perder um pouco porque a gente vai colocar a clara não tem gosto, né, quando é batida em neve. Então ela vai entrar na receita e vai harmonizar perfeitamente aqui. Então, o que nós vamos fazer no nosso molho? Vem cá ver. Acrescentar a clara em neve. E vou incorporar, né, mexendo desse jeito, sem me bater, de baixo para cima. E vou incorporando essa clara nesse molho para que ele fique mais aerado e possa fazer praticamente uma característica parecida com soufflé na hora que ele for assar. Então,
couve-flor gratinada, sem molho assim, aquele molho branco sem graça que você faz, que é muito liso, que é muito denso, que vai tudo pro fundo da assadeira, isso não é molho. Então a gente continua mexendo até incorporar toda a clara. Bom, aqui o que você vai fazer? Você vai experimentar para ver o sal. Geralmente precisa um pouco mais de sal, então você coloca um pouco mais de sal. E aí, sem se esquecer, nós temos um ingrediente secreto, que é a noz moscada. Agora é hora de entrar. Eu prefiro com noz moscada, fica muito mais intenso. A quantidade você que determina. É bom que ele tenha um leve toque de noz moscada, não um exagero, porque noz moscada é a gosto, então você faz de acordo com o seu gosto. Aí você continua mexendo assim, o sal e a noz moscada. Pronto, você pega uma forma, um refratário, passa a manteiga nele, pega o nosso molho, coloca aqui, você transfere metade do nosso molho para a travessa. Isso, agora você espalha direitinho. Pronto. Colocamos as couve-flores uma do lado da outra. Até preencher todo o espaço. Perfeito. Agora nós colocamos a outra metade do molho por cima dessas couve-flores. Distribua bem. Aí você vem e põe o queijo emmental ralado. Você coloca agora por cima disso tudo. Isso. E por último, a farinha de rosca. Eu tenho a minha farinha de rosca, que eu coloco queijo parmesão, que eu coloco salsinha picada, que eu coloco alho triturado, fritinho. Eu tenho vários sabores aqui, então essa é a minha farinha de rosca. Geralmente não é muito utilizada pelas pessoas que trabalham aqui na casa, porque eu não deixo, fica guardada. Você coloca aqui o suficiente só para fazer uma camada superior e gratinar, pronto. Já tenho o nosso prato pronto. Isso. Então, terminei a montagem. Aqui está a nossa travessa pronta. Você percebe que nós cobrimos a nossa couve-flor, mas como tem a clara, ela vai fazer o aspecto de um soufflé. Isso vai aumentar de tamanho e vai ficar muito mais gostoso. Eu vou colocar isso no forno a 180 graus, mais ou menos por uns 30 minutos. E quando estiver chegando nos últimos 5 minutos, eu vou colocar a função gratinar, justamente para dar aquela tostadinha em cima, que é o nome do prato, couve-flor gratinada. Então vamos lá no nosso forno. ...180 graus, 30 minutos. Acompanhe como é que faz para assar, é muito simples, as imagens vão contar. E depois nós experimentamos essa coisa maravilhosa. Faça
mas faça desse jeito, com clara em neve, para virar um soufflé. É muito mais gostoso do que com aquele molho sem graça, ralo, sem consistência, sem sabor. Experimente desse jeito, você vai gostar. Então, vamos acompanhar aqui o processo de assar. Tá perfeito, hein? Vamos desligar. Agora eu vou retirar ela. E vou levar para minha tábua. Dá uma olhada nisso. Não parece um bolo? Eu não falei para vocês que a clara em neve ia subir, ia cobrir a nossa couve-flor? Tá perfeito. Ele vai parecer com o aspecto de um soufflé. Essa é justamente a ideia, ó. Durinho, tá? Pela casquinha com farinha de rosca, com o queijo. Tá perfeito. Tá quente, vamos esperar um pouquinho, senão eu vou acabar me queimando aqui para comer isso. Já voltamos, aí eu vou servir. Enquanto isso, eu espero dar uma esfriada para servir e você vai acompanhar eu cortando e servindo os pratinhos. Anote de novo os ingredientes e aí na sequência a gente já volta para experimentar essa maravilha. Olha que coisa mais linda, se não vale a pena. Couve-flor gratinada. Uma couve-flor, 75 gramas de manteiga, 25 gramas de farinha de trigo, 50 ml de leite, uma folha de louro, 3 ovos, gemas e claras separadas, uma colher de suco de limão, 2 colheres de farinha de rosca, 3 colheres de queijo emmental, sal e pimenta do reino a gosto. Enquanto vocês anotaram de novo os ingredientes, eu já estava cortando, já servi, vocês acompanharam aí as imagens, né? Então agora nós vamos... O que eu fiz? Eu peguei aqui mostarda, fiz uma volta, joguei uma pimentinha do reino e coloquei o prato ao lado. Você pode usar o ramequim é aquele recipientezinho branco, né? Menor que esse aqui, por exemplo. Menor que esse aqui, você pode fazer individual. Você unta, coloca o molho e tal, e a pessoa come. O que eu vou dizer disso aqui? Ó a couve-flor. É um soufflé, na verdade, mas essa é a verdadeira couve-flor gratinada, hein? O gosto da noz moscada ficou bom aqui, viu? Tá quente. Olha só a couve-flor aqui. Gente, isso aqui é muito bom.
delícia. Vamos terminar, né? Último pedacinho. Olha, sensacional. Faça na sua casa. Você nunca comeu nada igual na sua vida. Faça isso. É uma receita fácil. É só o molho que você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a couve-flor dá um cozimento e ela termina de assar no forninho daí, tá? Vamos ao intervalo. Aí nós voltamos. Nós temos a segunda receita. A minha receita é um prato principal. Você deve fazer isso na sua casa. Guarde isso a 7 chaves. Nós vamos fazer tudo numa panela só. Nós vamos queimar os ingredientes no fundo da panela. Vai fazer aquele caldo maravilhoso, daquele tipo que eu acho que é sensacional. É a melhor comida que tem. Então, vamos ao intervalo. Depois nós voltamos com a receita seguinte. E eu vou continuar comendo. Só um minutinho. Bom, voltamos do nosso intervalo. Agora nós vamos fazer a minha receita, de minha autoria. Eu fiz para poder colocar para vocês que o sabor que eu consigo nesse tipo de alimento, que é feito numa panela só, onde nós fritamos o elemento proteína, no caso aqui carne de porco, carne de frango, carne de boi, tanto faz, eu usei o frango. A gente frita, forma aquela sujeira no fundo da panela, aquela queimada, que dá um sabor especial quando a gente for fazer o molho, porque vai ser, é um ravioli feito numa panela. Então primeiro nós vamos fazer o molho, e aí depois nós vamos colocar o ravioli e nós vamos cozinhar. E por último, vai virar um ravioli cozido na panela de pressão, porque é mais rápido, tem que ser esse processo. Se você for fazer na panela normal, você não vai conseguir a mesma consistência. Então a hora que ele começar a pitar, em torno de 9, 10 minutos, já é o suficiente. Preste atenção para ver se você não tem um fogo muito alto, aí diminui um pouco esse tempo. Você pode abrir, se o ravioli estiver duro, você põe mais um pouco, não tem nenhum problema de ver nessa parte. O que não pode é passar, que ele desmancha. E aí, quando a gente tiver o ravioli cozido e esse molho feito com esse creme de tomate, feito com essa cebola e esse frango frito, nós vamos acrescentar por último o nosso requeijão, e aí ele vai ter uma consistência cremosa que vai grudar no frango, que vai grudar no ravioli, e aí vocês já sabem, com aquele queimadinho do fundo da panela, é tudo de bom. Eu acho que é uma comida que lembra o nosso interior, a nossa cidade, o nosso tipo de alimentação. Então eu criei esse molho, eu acho que eu consigo fazer com esse molho qualquer outro molho, com linguiça, com carne de boi, dá o mesmo efeito, só vai ter o sabor diferenciado por causa do tipo de proteína, no caso, do tipo da carne que eu utilizei. Então, anote os ingredientes da nossa receita e voltamos já passo a passo. Ravioli do chefe. 1 kg de peito de frango cortado em cubos. 2 cebolas médias picadas. 1 pacote de 500 gramas de ravioli. Sabor frango. 1 lata de molho de tomate pronto. 4 colheres de azeite de oliva. 1 copo de requeijão cremoso, 1 copo de água, azeitonas picadas, sal e pimenta do reino a gosto. Anotou os ingredientes? Então vamos à minha receita. Quero queimar o fundo da minha panela, nada melhor do que usar a nossa proteína. Então aqui eu usei o frango, a carne de frango, os peitos, tá? Eu quero falar para vocês o seguinte: como que a gente vai cortar isso daqui? Eu deixei um pedaço para a gente fazer o corte. Como que nós vamos fazer cortar? Você tem que pensar que vai ser uma massa que vai incorporar um molho. Então eu vou fazer um molho primeiro, depois vamos cozinhar a massa junto. Eu preciso ter um tamanho suficiente para que eu possa não competir com o tamanho da massa. Porque a massa, na hora que cozinhar, ela vai ter o dobro do tamanho, né? Imagina que ela vai ter o dobro do tamanho. Aí você corta um pedaço de frango, que a hora que ele fritar ele vai reduzir.
Então você consegue os dois praticamente no mesmo tamanho. Fica fácil de você comer. Se você cortar um pedaço de frango muito grande, é muito difícil. E se você cortar muito pequenininho, conforme ele vai fritar, depois ele vai cozinhar, na pressão ele vai desmanchar. Então tem que ser um tamanho parecido assim, e depois quando a nossa massinha cozinhar, ela vai adquirir o dobro do tamanho e vai ficar maior que o frango. Lembra disso? A gente contou várias vezes que esse pedacinho aqui, que é o filé mignon que sai do frango, se eu fosse você, eu guardava isso aqui no freezer, numa caixinha, vai guardando, que um dia você só deve comer isso aqui. Isso aqui é uma maravilha, chama sassami, você encontra no supermercado os pacotes só de sassami, é o filé mignon do frango. Nem precisa mastigar para comer isso aqui. Então, como eu não sou egoísta, eu vou partir ele e vou colocar lá. Como é que você faz? Corta. Aí, imagina um tamanho de um quadrado, né? Ó, vai fazendo isso. Então, corta na espessura que você quiser. E aí você vem tirando os quadrados. Isso, perfeito, ó. Fazemos isso com todo o nosso frango, 1 quilo. Eu vou temperar previamente esse frango. Vou colocar sal nele, tá? E a pimenta do reino, que está na receita, a gente vai colocar no nosso franguinho. Pronto. Deixar ele descansar aqui por uns 10 minutos. E aí depois nós vamos fritá-lo, tá certo? Então vamos aguardar. Bom, o nosso franguinho já está uns 10 minutos ali no sal, você tempera na quantidade que você quiser. Depois você vai temperar o molho de novo, então, mas é importante que ele não fique aquele frango sem gostinho, né? Então eu coloco o nosso azeite na panela. Espero ele aquecer. E aí eu vou colocar o nosso frango lá para fritar. Hoje eu estou fazendo a receita ao dobro. Por quê? Porque eu sei que não vai durar muito mesmo, então pelo menos eu posso comer mais tarde, quando eu quiser de novo. Porque a gente faz uma quantidade da receita e não dá nem pro cheiro, fica aqui na cozinha, a gente já come tudo. Então eu estou fazendo o dobro, você não... Mas foi muito frango, é porque eu fiz o dobro, são 2 quilos de frango, aqui são 1 quilo de massa, é tudo o dobro, tá? Então eu estou fazendo aqui uma quantidade. Agora aquele processo de fritar, não fica mexendo, não? Eu tenho uma panela de pressão generosa, então dá para fazer aqui nosso molho. Não fique mexendo o frango, só distribua ele e deixa ele fritar. Ele vai ter que queimar os seus lados para que ele sele e ele possa queimar o fundo da panela. Se você ficar mexendo, ele não vai fazer essa selagem, vai soltar água e vai ficar meio difícil, depois ele fica meio borrachudo. Então põe no fogo alto e deixa ele aqui. Tá certo? Vamos deixar, de vez em quando você dá uma olhadinha, mas ele demora para dar aquela tostada na superfície dele, que é exatamente isso que eu quero, tá? Então não mexe tanto que ele não solta água. Deixa fritar bem, para ele ficar bem seladinho. Não mexe não, senão vira água. Então de um lado aqui já está praticamente queimando. Eu vou dar uma virada nele agora, tá? Ajeita ele de novo e deixa.
como vocês viram nas imagens, eu tenho que adquirir esse fundo de panela queimado. A partir de agora, eu já tenho essa consistência queimada no fundo, já deu uma leve dourada no frango, então eu vou começar agora a remover essa sujeira do fundo da panela com os ingredientes que vão fazer parte do molho. Então eu primeiro coloco a cebola picadinha, tá? Ela vai soltar uma água, aí nós vamos mexer e ela vai limpar esse fundo de panela. Pronto, ele já vai agregar esse saborzinho tostado no nosso molho, né? Então agora a gente mexe o frango com a cebola, ela vai soltar um suco. Então agora vamos limpar esse fundo de panela para que ele possa fazer parte do nosso molho, junto com essa cebola que vai soltando essa água. Isso aí. Feito isso, agreguei esse sabor da fritura, vou começar a colocar os ingredientes. Então eu coloco o ravioli, o molho de tomate, os 2 copos de água. Parece pouco, mas como vai cozinhar em pressão, então não é pouco não, tá? E por último, as azeitonas. Ainda não está na hora de eu ver o sal e nem a pimenta do reino. Então eu tenho uma quantidade aqui de líquido até certo ponto considerada pequena, mas é o suficiente para cozinhar. Colocado. Então eu não coloquei o requeijão. O requeijão vai ser depois que tiver cozido, aí finaliza com o requeijão. Então eu vou tampar nossa panela. No caso aqui uma pequena panela, né? Vocês vão acompanhar o processo, mas a partir do momento que começou a sair o gás, que começou a sair a pressão, aí você conta em torno de 8 ou 9 minutos, você abre. Se não tiver cozido, você pega um ravioli, experimenta. Se não tiver cozido, você coloca um pouquinho mais de água e vai até ele ficar cozido o suficiente a não ao ponto de desmanchar, ao dente. Esse é o ponto, acertamos sal, pimenta e aí colocamos o requeijão e servimos. Então, vamos ao intervalo comercial. Na hora que nós voltarmos, você vai acompanhar esse processo e aí nós vamos finalizar o nosso prato. Esse é o meu ravioli. Você viu o queimadinho da panela? Já está no nosso molho. Vamos então ao nosso intervalo, voltamos já. Bom, voltamos. Nossa panela já está soltando a nossa pressão, então 9 minutos eu vou deixar aqui, mais ou menos pela quantidade de frango que eu tenho, pela quantidade de ravioli que eu coloquei, 9 minutos nessa panelona eu acho que é o suficiente. Então não precisa nem acompanhar o processo do barulhinho, nós voltamos daqui a pouco abrindo a panela para ver se já está bom. Pode ser que ainda o nosso ravioli esteja duro, a gente coloca um pouquinho mais de água e mais um tempinho na pressão, tá certo? Então vamos acompanhar aqui, já voltamos. Você pega abriu a panela, tirou a pressão, eu coloquei 8 minutos, 9 minutos. Perfeito, do jeito que tem que ser. Não precisa mais tempo, já está cozido. Então o que eu vou fazer agora? Eu desligo e acrescento aquele nosso último ingrediente.
aqui é o requeijão. Agora nós mexemos. Pronto, já misturei o nosso requeijão, então agora eu vou experimentar o gosto de um ravioli, um pedacinho de frango e o tempero. Lógico que o nosso requeijão vai entrar, vai tirar um pouco do sabor. Talvez se você tiver com sal, colocado sal no frango, agora a hora é você ver se tá bom ou se não tá bom. Você precisa sentir esse sabor. Perfeito. Não precisa mais nada. Vou deixar descansando aqui alguns minutinhos, uns 2 ou 3 minutinhos, enquanto eu vou preparar o prato. Vocês vão ver. É o tempo de você anotar de novo os ingredientes. Aí nós voltamos com o prato já preparado. Eu vou servir e a gente vai comer. Nós não estamos aqui muito preocupados nem com a decoração hoje do prato, porque nós estamos morrendo de fome. Então vamos comer meio rápido. Então anota os ingredientes e nós voltamos para comer a nossa maravilha, que é o ravioli do chefe, tá? Aquele do fundo da panela queimada. Muito bom. Ravioli do chefe. 1 quilo de peito de frango cortado em cubos. 2 cebolas médias picadas. 1 pacote de 500 gramas de ravioli, sabor frango. 1 lata de molho de tomate pronto. 4 colheres de azeite de oliva. 1 copo de requeijão cremoso. 1 copo de água. Sal e pimenta do reino a gosto. Você notou os ingredientes? Não fiz nenhum enfeite no prato dessa vez, tá? Nada. Eu acho que você poderia fazer o que eu sempre faço. Você joga um pouquinho de pimenta no fundo do prato, só para dar uma sujeira, que a gente chama, pronto. É o suficiente. Já tem aqui um detalhe. Você colocou o negócio, tá bonitinho. Então vamos tirar aqui. Então o que eu vou fazer? Coloquei aqui novamente o prato. Vou pegar uma folha de salsinha. Eu vou fazer uma graça só aqui, para não falar que a gente não enfeitou. Não enfeitou o prato. Então aqui, ó, você olha. Aqui está o meu ravioli, com aquele molho caipira, com aquele fundo de panela queimada, com esse sabor inigualável, né? Vou tirar uma foto do prato, eu já volto para experimentar. Você anotou os ingredientes? Beleza, então espera só um minutinho. Vou tirar os enfeites, que eu não quero comer os enfeites, tá? Então, só para você ver que dá para fazer alguma gracinha. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso nosso ravioli, ó, cozidinho. Toda vez que eu faço, é sempre o mesmo gosto, é sempre o mesmo sabor.
É o tipo de comida que você não vai nunca errar se você fizer na sequência. Na panela de pressão, facinho, facinho de fazer. Tá quente. Eu vou parar de comer na frente da televisão, porque eu preciso encerrar o programa. Mais uma vez eu quero agradecer para você por nos assistir, a nos dar a opinião que vocês acham, como é que está o nosso programa, a pedir receita, sempre que eu encontro as pessoas, sempre todo mundo fala, doutor, faz isso, faz aquilo. Estou tentando ver se eu consigo atender a todo mundo. As pessoas não querem muito cozinhar junto com a gente, algumas pessoas já estão programadas para cozinhar, então de vez em quando nós vamos chamar um convidado para que vá perdendo um pouco essa característica, apesar de que eu gosto mesmo de ensinar você a cozinhar, a mostrar para você, se você fizer uma vez e der certo, você repete logo em seguida, você já praticamente já tem a sua receita na cabeça. Aí é só fazer com frequência, você não precisa fazer toda semana, faz a cada 15 dias na sua casa, programa, dia 1 e dia 16, tem que fazer esse tipo de alimento. Sensacional, numa reunião de família. Então, o que eu quero é que você aprenda a cozinhar, que você perca o medo de fazer a comida. Você só erra se você errar no tempero, praticamente, e no processo. Mas é muito simples. Você colocando sal no final e a pimenta do reino no final, não tem como você errar, né? Então vamos fazer a nossa culinária do jeito que nós estamos fazendo. Ela está dando certo e é assim que nós queremos que vocês nos entendam. Muito obrigado pela audiência. Voltamos em breve com mais um programa do Dr. Chef, mais maravilhas, mais delícias, talvez uma receita minha, talvez uma receita sua, tá? Até o próximo programa.